Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma das mais aclamadas fases da Marvel Comics em todos os tempos. E eu não estou exagerando. Hoje eu vou comentar com vocês O Incrível Hulk por Peter David, série que está sendo republicada agora no Brasil no formato ônibus pela editora Panini Comics. Publicação que obviamente já havia saído no Brasil em formatinho pela editora Abril Jovem. Praticamente tudo do Peter David saiu em formatinho, com exceção de uma ou outra edição aí, mas nada que atrapalhasse o entendimento cronológico das histórias do Peter David à frente do Golias Cinza e depois Golias Esmeralda novamente. Obviamente eu vou mostrar com detalhes como ficou a edição ônibus, né? Esse primeiro volume da fase do Peter David pela editora Panini Comics. Mas antes eu quero comentar algumas coisas, curiosidades em relação a essa fase, né, tão aclamada do Peter David, que a galera inclusive pedia bastante para Panini, né? Gostaria de ver uma republicação dessa fase memorável aí, um melhor acabamento gráfico, né? Tinha as opções no formato Saga, no formato Epic Collection e também no formato Omnibus, que é uma forma de você publicar menos volumes, abrangendo maior quantidade de histórias. Esta série do Incrível Hulk no formato Omnibus, ela vai ser concluída em 5 volumes. Esse primeiro volume, lançado pela editora Panini, espelha perfeitamente o que foi. Bom, primeiramente é importante ressaltar e elogiar o excelente trabalho que a Panini vem fazendo com a republicação dessas fases clássicas do Incrível Hulk. Se a gente considerar que essa empreitada se iniciou, né, com a publicação daquela coleção histórica Marvel do Incrível Hulk, foram 12 volumes em capa cartão com papel offset colorido, pegando a edição 223 americana, o início da fase de Roger Stern com Sal Buscema, nós temos até agora da 223 até a 368, né, que está compilada neste primeiro volume da série Omnibus do Golias Esmeralda. Então nós vamos ter aí, galera, mais de 130 edições agora no formato americano, seja em capa dura, com couchê colorido. O importante é que a gente tem, né, uma fase extremamente importante, né, do Golias Esmeralda agora num formato mais caprichado, desde a fase de Roger Stern, que é muito bacana, passando pelo Bill Mantlo, que muita gente considera a melhor fase de todos os tempos do Incrível Hulk, pau a pau, inclusive, com essa do Peter David, já outras pessoas consideram essa melhor. Nós tivemos depois a fase do John Byrne, aí passou ali por um momento bem turbulento do título do Golias Esmeralda, onde basicamente após a saída, né, do John Byrne e a conclusão daquele arco de histórias pelo Almigron, ninguém queria assumir o título do Incrível Hulk. E é aí que vai entrar o Peter David. Ele era gerente de vendas da Marvel Comics e tinha ali uma certa rixa com a parte editorial. Assim, os editores não aprovavam quem participava na parte de promoção de vendas que fosse escrever quadrinhos. E na verdade, não é exatamente a primeira obra que o Peter David escreve para a Marvel Comics. Nós tivemos um trabalho sensacional, que eu considero a melhor história do Homem-Aranha de todos os tempos, ou pelo menos top 3. Eu fiz, né, um top 10 das melhores histórias do Amigão da Vizinhança, que é a morte de Jim DeWolf, com roteiros do Peter David. Mas como existia esse conflito entre a parte de vendas com o editorial, algo totalmente inexplicável, e o Peter David, ao final desse ônibus, ele até explica, né, que não conseguia entender por que existia essa rixa, sendo que a ideia de ambos era vender quadrinhos, promover quadrinhos. Ele acabou sendo dispensado do título, que também não vendeu muito bem, porque ele não pôde fazer a promoção por eventual conflito de interesses. Mas enfim, depois o Peter David acabou, né, assumindo o título do Incrível Hulk por conta desta fase turbulenta, né, que ninguém queria realmente assumir o título do personagem, estava toda uma confusão, o título não vinha vendendo bem. E aí o Bob Harras, o editor da época, ele acabou falando o seguinte para o Peter David: olha só,
você vai ter carta branca para fazer o que quiser no título do Incrível Hulk, porque realmente o negócio não estava bom. Ele poderia continuar, né, com o Hulk Jones, né, que se vocês leram os volumes anteriores lançados pela Panini, sabe que o Rick Jones acabou ficando gama irradiado, se tornou também um ser selvagem, ou continuar com as histórias do Hulk cinza, ou partir direto para o Hulk verde. A escolha ficou, né, com o Peter David, que não imaginou que fosse ficar por tanto tempo, quase 12 anos, escrevendo aí o Golias Esmeralda, ou melhor, o Golias Cinza, pelo menos nesse início de run. Sem dúvida, nós temos uma fase épica dentro da Marvel Comics. Talvez seja o título mais longevo, mantendo qualidade, da história da editora. Pensem só, são quase 140 edições, 12 anos, né, de publicações de alto nível. Além disso, essa fase revelou grandes desenhistas, a começar por Todd McFarlane, criador do Spawn, e que teve, né, uma fase muito memorável à frente do título do Homem-Aranha. Ele até começou lá na DC Comics com aquela saga Invasão, que é bem bacana, né? Mas onde ele começou realmente a mostrar, né, o seu trabalho artístico numa obra de maior fôlego foi justamente no título do Incrível Hulk. Tivemos depois Dale Keown, né, o canadense, que também desenha demais, como eu gosto da arte desse cara, e o trabalho, né, em equipe do Peter David com o Dale Keown rendeu, né, o prêmio Eisner de melhor equipe criativa no ano de 1992, com as histórias, né, que vão ser compiladas no segundo volume do Omnibus dessa série aí, publicada pela editora Panini. Espero já que no ano que vem a Panini lance, né, esse segundo volume. Depois ainda nós tivemos Gary Frank, que também é um cara que desenha demais. Começou, né, basicamente ele a sua carreira à frente do título do Incrível Hulk, depois ele foi até para DC Comics, onde também fez grandes obras ao lado de Geoff Johns, né, entre outros trabalhos. Então realmente você vê que foi um trabalho de muita qualidade, tanto em roteiro como também no aspecto artístico. Eu lembro que na época que eu comecei a colecionar quadrinhos, ali por volta da edição 115, 116 da editora Abril Jovem, eu me deparo com o Hulk cinza. E aquilo para mim foi muito decepcionante. Eu não fazia ideia, né, que o Hulk lá atrás ele havia sido criado cinza, aí por problemas de cores da gráfica ele veio a ficar verde, né? E obviamente depois eles explicam dentro da história em quadrinhos por que houve essa mudança, né? Não falaram que obviamente foi problema gráfico, mas é a questão das personalidades do personagem. E eu lembro também que eu tinha um amigo de infância onde o irmão dele colecionava quadrinhos. E aí um dia eu fui na casa dele e ele puxou a gaveta assim e falou: olha a coleção do meu irmão. E aí tinha algumas edições do Incrível Hulk, com numeração 60 e pouco, 70, passando ali pela fase John Byrne. Eu lembro que eu vi aquela capa, né, do Hulk e vários Vingadores da costa oeste, da costa leste sobre ele, né? E comecei a folhear aquilo, só pancadaria. Eu falei, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é sensacional. Imagine, eu devia ter por volta de 11, 12 anos de idade, e aquilo me deixou realmente maravilhado. Mas quando eu vou nas bancas para iniciar, né, o meu colecionismo, eu me deparo com um Hulk cinza. What the fuck? O que está acontecendo? Eu nem fazia ideia, continuei acompanhando, mas sempre, né, com um pouquinho de receio. Na verdade, eu queria ver aquelas histórias selvagens do Golias Esmeralda, brigando com vários heróis, com os seus vilões, aquela coisa mais épica e tudo mais. Em resumo, para mim, aquele Hulk cinza não era o verdadeiro Hulk. Eu ficava, de certa forma, angustiado, esperando, né, que o Hulk verde fosse dar as caras em algum momento. Obviamente, depois eu fui buscando as edições passadas e tudo mais, e aí que chega, né, a ideia que, na verdade, eu estava totalmente enganado. E o Peter David também comenta isso, porque quando ele começou a trabalhar com o Hulk cinza, dando continuidade nas suas histórias, muita gente lá nos Estados Unidos também começou a falar: ô, peraí, que descaracterização é essa? Como assim Hulk cinza? O Hulk que vale, o Hulk clássico, é o Hulk selvagem, o Hulk verde e burro, né?
Como que o Peter David está desvirtuando, né, um personagem tão amado, tão aclamado pelo público, né, mundialmente conhecido, muito por conta também, né, da série de TV. E aí, obviamente, a gente percebe que, na verdade, o Peter David, ele foi tão ou mais verdade, né, as histórias do Hulk cinza, que é o Hulk original, aquele criado, né, pela grande dupla aí que criou, né, todo o universo Marvel. Teve Steve Ditko, além de outros que colaboraram nisso também. Então é muito legal eu poder reviver essas histórias, as memórias, as emoções que eu tive, inclusive naquela época que eu iniciei como um colecionador de quadrinhos e que me moldou, servir aí para vocês começarem, né, com essa fase aí escrita pelo Peter David. Só relembrando que o encadernado anterior a essa fase do Peter David, eu acho que seria de uma certa forma interessante vocês adquirirem para ter uma base maior do que vão encontrar dentro dessa publicação, é De Volta ao Cinza, com roteiros ali do Al Milgrom. Ali a gente vai ver, né, que com aquela separação do Hulk e do Bruce Banner, ocorrido na fase do John Byrne, eles foram unidos novamente e quando ele retorna cinza. Naquele banho de nutrientes, né, para fazer novamente a união dos dois, o Rick Jones acabou caindo ali, né, naquela água química e tudo mais, e ele absorve parte da radiação. E aí ele vai se tornar o Hulk Jones e em paralelo vai existir, né, o Bruce Banner agora como o Hulk cinza. Então, basicamente, né, esse encadernado De Volta ao Cinza vai tratar desses dois Hulks que agora, né, vêm atormentar o universo Marvel. Vamos começar aqui, galera, apresentando essa edição ônibus para vocês. A arte de capa é do Todd McFarlane, né? Uma arte muito bonita, diga-se de passagem, uma bela escolha de capa. Aí nós vamos ter a edição aqui, ó, com a lombada. Deixa eu virar aqui, ó, para vocês. Olha só. O Incrível Hulk Peter David com o logo da Marvel, volume 1 ali. E aqui mais uma arte, né, do Todd McFarlane, do Hulk cinza. Atrás nós vamos ter aqui Peter David redefine o Hulk e os resultados são incríveis. Nós vamos ter as capas das edições que estão compiladas. Então, é a número 328, aí pula para 331 a 368, e esse pulo aqui ele se dá porque as histórias não contam com os roteiros do Peter David. Então, basicamente, o run mesmo, ele vai se iniciar a partir da 361, né? E aqui vai até a 368 e depois nós temos mais 4 volumes aí de ônibus, né? Quase 12 anos de publicação do Peter David à frente do título do Incrível Hulk. Além disso, nós vamos ter a Teia do Aranha, a edição número 44, que tem ali um crossover entre os dois personagens, assim como é o caso da revista do Quarteto Fantástico, a 320, né? Que também aí vai ter um crossover do Coisa com o Incrível Hulk. E o especial Marvel Comics Presents, número 26 e número 45. Além do Peter David, nós vamos ter uma história roteirizada pelo Bob Harras, aí o Steven Englehart também escreve, mas porque ele era o roteirista da série do Quarteto Fantástico. Desenhistas também, nós vamos ter o Darwin Turner, o Todd McFarlane, que eu já mencionei, o Jeff Purves, né, que, meu Deus, muita gente torce o nariz para a arte dele, eu inclusive, e pior que ele desenhou bastante histórias do Incrível Hulk. E nós vamos ter também o Sam Kiff, né, que foi desenhista da série Sandman, que também vai fazer a arte de uma história aí do Incrível Hulk. Então, basicamente, esta aqui é a sobrecapa da edição, tá? Eu vou tirar ela para mostrar para vocês aí como ficou a edição em si. Aqui, né, nós temos comentários em relação a essa obra, né? Ó, em fevereiro de 1987, a número 328 foi a primeira vez que Peter David escreveu uma história com Bruce Banner. Então vai ter aqui um resumão, né? Tem uma boa gramatura, inclusive, esta sobrecapa. Aqui um pouquinho sobre os principais criadores, né? Quem mais participou do título, Peter David, Todd McFarlane e o Jeff Purves. Então, se a gente abrir aqui, ó, esta em si, né? Com essa arte aí do Todd McFarlane. E se você abrir a edição, vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Olha só, ele forma
uma arte maior. Olha só, belo trabalho artístico. Vou fechar aqui para vocês. E aí a gente vai começar a folhear esta publicação. Capa dura, a guarda é toda em preto. Deixa eu colocar mais para cá um pouquinho. Mais uma arte aí do Todd McFarlane de abertura. Aí aqui nós temos o expediente, né? Quem participou tanto da edição gringa como da edição nacional. E aqui você encontra alguns nomes curiosos, né? Como o Daniel Lopes, do Pipoca e Nanquim, o Alexandre Calari, porque provavelmente a Panini reaproveitou a tradução ou a edição daquelas outras histórias que foram lançadas em 2 volumes somente, uma pena. Aqui ainda a continuação, né, do expediente. Aí aqui a gente tem esse sumário, que é bem bacana, né? Ele vai trazer a data de cada uma das histórias, mês e ano, e o título de cada uma delas, né? E aqui as páginas em que cada uma dessas histórias se encontram. Então é um trabalho realmente muito bem feito. E aí nós temos o início, né, com a edição número 328. E aqui anteriormente, né, ele já vai também tentar contextualizar o leitor para começar. Ela vai contar com roteiros do Peter David, né, que foi a primeira história que ele desenhou, que ele escreveu, com desenhos do Wayne Turner, que desenha muito bem. Aí nós vamos avançar para o início do run, que vai começar na 331. E esse aqui é o Hulk Jones, né, que eu mencionei para vocês. E a arte já começa com o Todd McFarlane. Mas se você reparar bem, não é o estilo que consagrou o Todd McFarlane. Ele ainda trazia influências de outros artistas, né? Sem falar que os arte finalistas alteravam também, né, um pouco do traço dele. Então aqui quem faz a arte final é o King Mulder. Olha só. E aqui nós vamos ter, basicamente, né, o arco que vai tentar solucionar esse problema do Hulk Jones, com a participação dele, Samuel Sterns, o líder, que já não tinha mais poderes gama. Os caça-Hulks atacando. Temos também esse personagem, o Ramon, que se apresenta como ex-marido da Beth Banner e vai até a base gama, e aí começa uma espécie de triângulo amoroso. Vocês veem aqui, ó, que o Hulk cinza continua, né, a existir. Então temos 2 Hulks no momento. E o líder, né, que agora é o Samuel Sterns, na sua versão humana, manipulando o Hulk aí para tentar voltar com os seus poderes gama. E ele faz uma promessa que se o Hulk ajudar ele voltar com os poderes gama, ele vai fazer com que o Bruce Banner nunca mais dê as caras, que ele permaneça como Hulk para sempre. E nessa fase aqui do personagem, ele só costuma se transformar à noite, né? E até as fases da lua acabam influenciando na transformação. Se é uma lua cheia, lua nova, o Hulk fica até mais poderoso, mais arisco, fazer sugestões na mente do Bruce Banner, então acaba manipulando. E esse Hulk, galera, é um Hulk mais astuto, mais ardiloso, ele é inteligente, ele não fala, né? Hulk esmaga, não fala em terceira pessoa. E aí nós vamos começar, não, né, daquele arco envolvendo o Hulk Jones, histórias que se tornaram uma espécie de marca registrada do Peter David quando ele pega coisas do cotidiano, né, e consegue colocar de uma forma muito orgânica dentro das histórias do Incrível Hulk. A gente vai ter, talvez no quarto ônibus do Incrível Hulk, uma história que vai envolver um antigo sidekick do Incrível Hulk, que acabou, né, se contaminando com o vírus do HIV, uma história bem emocionante, que ganhou republicação num especial, acho que Marvel 40 anos, da Panini, uma história incrível. E aqui nós vamos ter uma mulher, né, que é casada com o xerife da cidade e que sofre violência doméstica. O Hulk aqui, tentando fazer com que o Banner não estrague a sua vida, resolve beber um monte aqui num bar, deixando o Bruce Banner depois embriagado, né, para não poder fazer nada contra, né, o Hulk cinza. Aí a história vai avançando, mostrando aqui o conflito agora, né, com esse cara que diz
ser o marido da Beth Banner, e mais uma vez o Peter David consegue trabalhar muito bem com os personagens, né, criando esse lance de se o Banner não consegue, né, amar da forma que a Beth espera, acolher ela, né, viver uma vida normal de um casal, ela de uma certa forma vai buscar refúgio, né, com outras pessoas. Mas aqui você vai ver se ela realmente trai ele ou não. Depois nós temos mais uma história aqui interessante que envolve um ser sobrenatural que mata mulheres. E aí o Peter David vai brincar com a questão, né, do Hulk ser um herói, ser um vilão. Será que mesmo nessa versão mais sacana, mais porra louca do personagem, ele dá de ombros diante de inocentes perdendo a vida? Mais uma história bem contada, né? Aquele primeiro arco basicamente serviu para o Peter David, aquele que envolve o Hulk Jones, resolver aquela questão, porque é tudo muito confuso, sai roteirista, entra roteirista, então o Peter David meio que colocou um ponto final naquela parte e vai avançar com as histórias do personagem, mas aqui ainda ele vai trazer histórias mais isoladas, né? Sem grande planejamento. Ele até comenta que achava que fosse ficar por volta aí de 6 edições no máximo. O crossover com o X Factor, e anos depois Peter David veio a assumir o título, né, desses mutantes, e também é uma fase muito aclamada, onde o X Factor acaba recebendo uma ligação, e aí a arte do Todd McFarlane, tá? Que é muito boa, diga-se de passar, realmente ganhasse a fama que ganhou. Mas ainda ele contava com artes finalistas. Esse crossover aí é bem bacana. Aí tem umas histórias um pouquinho mais chatinhas, assim, como essa da Clemência e tal, que pega aquelas pessoas que não estão felizes com a vida e ela, vamos dizer assim. Então, você tem histórias que são medianas para histórias boas nesse início aí do Peter David, tá? Nada realmente muito memorável ou qualquer coisa nesse sentido. E o Peter David sempre vai explorando, né, essa questão do Hulk, que só consegue se transformar à noite. Então de dia ele é o Bruce Banner, mas acaba sendo caçado pelo governo dos Estados Unidos por vilões, e aí ele precisa contar, né, com a salvaguarda do Clay Quartman, né, que é um agente da SHIELD, e o Rick Jones, que faz aquele papel de sidekick muito bacana, sabe? Um personagem relevante dentro da história. E cinza com o Wolverine, que é considerado um dos melhores confrontos já feitos da Marvel Comics, sim, já teve votação disso. E a partir dessa história que o Todd McFarlane também assume a arte final. Aí você vai ter, né, o estilo artístico que consagrou ele. Né, esse combate épico, que já saiu em formatinho pela Abril, encadernado pela Panini também, olha só. É uma história bem bacana, mostrando, né, os dois personagens aí na sua ira, nesse confronto realmente bem selvagem. Aí nós vamos ter mais algumas histórias que são assim fechadinhas, né, envolvendo esse Homem-Touro, uma história mais emocional. E olha, aqui o traço do Todd McFarlane, como eu disse, bem característico, né? Ele tem uma arte final mais fininha, ao contrário dos outros arte finalistas que trabalharam fazendo a arte final dele. Nós somos apresentados ao Meia-Vida também, as manipulações do líder, né, que tem um projeto aí de poder e também de causar uma grande explosão gama. A partir, né, desse momento é que o Peter David percebe que ele vai ficar mais tempo no título, e aí ele já começa a fazer, ele tinha carta branca para desenvolver essas histórias. Olha só, a Beth sendo caçada, enquanto, né, o Banner, o Clay e o Rick Jones, eles descobrem, né, que o governo dos Estados Unidos está guardando bombas gama, e o Banner obviamente se sente responsável pela criação dessa arma. E aí, ao mesmo tempo em que eles querem chegar ao local para desativar essas bombas ou dar um jeito nelas, a Beth está sumida, né? E ela convenientemente acaba aparecendo no momento em que eles estão chegando, né, na base onde estão localizadas essas bombas gama. E aí você vai precisar ler a história, né, para uma modificação pelas mãos do líder. Temos aqui o Rocha, o Redentor. Olha só. Aí vamos ter um diálogo muito legal, né, da Beth com o Hulk, né? Ela fala: eu não quero mais conversar com o Banner, eu quero conversar com você, porque
é o problema aí da gente poder se acertar os três, né? É bem interessante como o Peter David desenvolve isso. Aí nós vamos ter o Hulk, né, tentando desativar uma bomba que foi instalada pelo líder numa cidade e que pode levar à morte de 5.000 pessoas. Também não vou dizer como isso se conclui, né, obviamente. E aí, o Todd McFarlane sai do título e quem entra é o Jeff Purvis, né, que faz as pessoas com os olhos afastados, né. A arte dele, galera, realmente ela não é bonita, sabe? Não é uma arte que enche os olhos ou qualquer coisa nesse sentido. Só que a narrativa dele é muito competente, tá? Dele é muito competente. Aqui a gente já vai ter passado-se alguns meses com o Hulk, conhecido agora como Sr. Tiratema, trabalhando como leão de chácara para o Michael Berigetti, né? Ele que é o maior mafioso de Las Vegas, conta com a proteção do Incrível Hulk, que simplesmente, como uma contraprestação, tem todos os luxos, mulheres, bebidas à sua disposição. O Hulk aqui ainda continua, né, com o lance de se transformar à noite, né? Mas também, de dia, ele consegue permanecer como o Hulk, mas já não com a mesma força. A gente vai se perguntar o que aconteceu, né, nesse ínterim aí, envolvendo a explosão da bomba naquela cidade, naquela pequena cidade, com ele já trabalhando em Las Vegas, e isso vai ser revelado mais para frente. Então é bem legal essa fase do Tiratema. Aqui já começa realmente a ter histórias de melhor qualidade. Eu diria que se nós tivemos aquele primeiro fechamento com o Hulk Jones, que eu acho um pouco confuso e não tão bacana, que talvez eu daria um 7,5. Depois a gente já tem uma nota 8 para a maioria das histórias, e aí a gente chega aqui num 8,5, vamos dizer assim, com essas histórias aqui do Hulk como leão de chácara em Las Vegas. Ele vai enfrentar o Homem Absorvente, o Homem-Aranha também vai dar as caras, e aí nós vamos ter aquele crossover do título do Aranha, né? É uma história divertida e também é nessa fase do Hulk como Tiratema que o Peter David vai colocar mais humor, né? Passagens cômicas dentro da história. Ele já começou a fazer isso desde que começou a escrever o título, né? Mas de uma forma bem mais pontual, e aqui você percebe que ele utiliza em boa parte da história e funciona muito bem. Eu gosto do estilo de humor do Peter David, com referências inclusive. Vamos ter o Dr. Destino tentando fazer uma manipulação do Hulk cinza para que ele enfrente o Coisa do Quarteto Fantástico, tá? Que agora está modificado, ele está mais forte, ele tem aquelas protuberâncias, né, no seu corpo. E eu lembro, galera, que na época, né, que eu havia começado a colecionar as histórias do Hulk, fazia pouco tempo, quando deu as caras o Hulk verde, eu falei, agora sim, agora o Hulk verdadeiro chegou e tal. Mas daí você precisa ler a história, e aí vamos ter, né, a segunda parte do confronto do Hulk com esse Coisa na sua versão mais poderosa, né? Esta edição aqui, ó, com os desenhos do Jeff Purvis, ela vai trazer a explicação, ela vai explicar, né, o que aconteceu no momento da explosão, né, até o Hulk vir parar em Las Vegas. Nós temos também a introdução da Marlo, né, que se tornou um caso do Hulk cinza nessa fase de Las Vegas, que é bem bacana essa personagem, muito interessante. É muito legal como o Peter David consegue tornar esses personagens tridimensionais, você se importa com eles. Ainda que eles sejam secundários dentro da trama, ele consegue criar, né, um pequeno universo para cada um desses personagens. Então realmente é bem interessante. Aí nós temos um arco de histórias que eu considero bem chatinho, que envolve o Glorian, né? É uma espécie de cubo cósmico Skrull evoluído. E aqui a função dele é basicamente fazer com que o Hulk se torne uma boa pessoa. Então ele tem essa missão, isso tudo em Las Vegas ainda. Enquanto o Hulk está buscando confusão, ele quer se testar, ninguém tem a força dele, blá blá blá. É um arco de histórias que, como eu disse, não é exatamente tão interessante, ainda que tenha os momentos cômicos que acabam elevando o nível da publicação. Marvel Comics Presents, o número, acho que é o 25 ou 26, número 26, uma historinha curtinha e tal, nada demais também. Aí esse arco longo com o Glorian, que envolve até um demônio do universo Marvel.
Olha só. É um arco bem grande aí, ó, envolvendo o Glória. Todos com os desenhos do Jeff Purvis. Como eu disse, a arte dele é feia, mas ele tem uma narrativa realmente bem bacana. E em alguns momentos tem umas páginas bonitas. Olha essa aqui. Uma página realmente bem bonita, né? Aí chegamos mais em uma história que é importante. Ó, aqui o figurador, né? Moldador de mundos. Mas aqui ele não é chamado de figurador, tá? A Panini optou por moldador de mundos. Temos aqui uma história que é importante para estabelecer o relacionamento do Bruce Banner, do Hulk e da Beth Banner, que vai envolver aí o desespero com o Pesadelo, que são duas entidades oníricas, né, que vão tentar manipular esse triângulo aí envolvendo Banner, Hulk e a Beth. Um ponto que eu estava esquecendo de mencionar, quando eventualmente a Panini faz referência a uma história passada, eu achei estranho que ela menciona só as edições da Abril Jovem, quando deveria mencionar as próprias publicações, né, como Hulk de Volta ao Cinza, Batismo de Fogo, entre outras. Menciona as duas, né? Em alguns momentos ela até faz isso, com publicações da Salvat, ela fez, mas com as suas próprias publicações eu achei estranho ela não fazer referência. Aí temos mais uma história meio bobinha que envolve aqui o Homem de Ferro, que a magia agora, né, o grupo está tentando invadir Las Vegas, depor o Michael, que é o chefe do Hulk. Uma história também qualquer coisa, nada realmente empolgante. Aí nós temos o Hulk já cortando laços com Las Vegas, uma história que envolve aí uma espécie de lobisomem. Enquanto isso, ele vai trabalhar como faxineiro numa empresa aí que mexe com radiação. A Marlon, ela continua, né, atrás do Hulk e do Banner, tentando entender o que se passa. Ela não sabe que eles são a mesma pessoa. E aqui nós temos o início daquela série, ou aquela saga, melhor dizendo, que é o Atos de Vingança, onde basicamente vilões de outros personagens começam a trocar, né, fazer uma dança das cadeiras enfrentando outros personagens. O que eu quero dizer? Se você tem um vilão do Incrível Hulk, o Abominável, por exemplo, ele vai lá enfrentar o Magnum, né? Se você tem o Gárgula Cinzento, que é um vilão do Homem de Ferro, ele vai agora enfrentar o Incrível Hulk, né? É uma forma de tentar desestabilizar os heróis. Aí vamos ter essa história que é bem legal e divertida, tá? Aqui você vê o bom humor do Peter David. Aí nós vamos chegar, galera, no que eu considero, sem dúvida nenhuma, o melhor, né, desse encadernado. Aí aqui eu coloco, inclusive, uma nota 9 para esse arco de histórias, que é o Contagem Regressiva, que entrou na minha lista de melhores histórias do Incrível Hulk. Basicamente, nós vamos ter um novo vilão, né, que se intitula como Louco, que vai envenenar o Bruce Banner, que é uma espécie de vírus HIV modificado, que o próprio corpo do Incrível Hulk não consegue combater. E aí a gente vai ter os enfrentamentos aqui com o Quarteto Fantástico, e essa aqui é uma história hilária, porque o Ben Green não é mais o Coisa. E nós temos a Miss Marvel nessa versão Coisa. E o Hulk fica tirando sarro, brincando, e o Hulk já está, né, com envenenamento, enfraquecido, ele sabe que pode morrer, por isso que ele vai buscar a ajuda do Reed Richards e tal. É uma história realmente muito bacana, e aí eu não vou poder mostrar mais, senão vou soltar spoilers. E aqui, como uma das quase últimas histórias, nós temos Sam Kiff, desenhista de Sandman, né, fazendo a sua arte. Eu lembro que também na época que eu odiei a arte dele, mas hoje eu aprecio demais. Achei um trabalho sensacional, eu achava meio esquisito e tal, mas olha que arte linda, né? E tem uns textos muito interessantes, né? Que obviamente o Peter David vai fazer referências ao Mr. Hyde, o Jekyll, né? O livro do Médico Will, muito legal, com diálogos bem interessantes. E aí nós chegamos na última história, que é de Marvel Comics Presents, onde nós temos aquele famoso personagem da luta livre americana, o Hulk Hogan, né, participando da história em quadrinhos, fazendo os dois personagens se enfrentarem. Olha só.
E finalizando a publicação, nós temos aqui textos bem pertinentes, né? Nova direção para o Hulk, que é assinado pelo Alex Shum. Aí nós temos aquele arco de histórias envolvendo o X-Factor, né? O Hulk é mutante, algumas artes aqui, pelos mais diversos desenhistas, mas principalmente pelo Todd McFarlane. Aqui o texto do Peter David explicando como ele foi parar no título do Incrível Hulk. Aqui a arte da sobrecapa, né, do Todd McFarlane. Essa capa clássica, que é considerada uma das capas mais icônicas da Marvel Comics, e é realmente uma grande sacada, muito linda. Mais artes aqui do Todd McFarlane. Essa aqui é do John Byrne, olha só. Jeff Purvis, mais Todd McFarlane. E aí a gente tem o encerramento desta edição aqui. Galera, em resumo, a gente tem o início do run, né, do Peter David à frente do título do Incrível Hulk, tentando resolver aquela confusão envolvendo o Hulk Jones, depois ele se estabelecendo no título, mas sem ter realmente uma grande programação de histórias para o personagem. Aí depois que ele vê que vai realmente ficar, aí sim, né, ele começa a desenvolver histórias com motes maiores. E aí sim, a gente vai ter arcos bem legais, como o Hulk em Las Vegas. A maior parte é interessante, mas tem aquele arco ali que envolve o Glorian que eu acho bem chatinho, vamos dizer assim, até chegarmos aí em Hulk Contagem Regressiva, onde o nível sobe. E a partir daí, galera, do segundo volume, nós vamos ter realmente o ouro do Peter David. São as histórias mais legais, né? Principalmente a partir do momento que surge, né, o Professor Hulk, onde tem aquela mescla que envolve o Dr. Sanso com o Mestre do Picadeira e tudo mais, e que deu o prêmio Eisner à dupla Peter David e Dale Kent. Então, em resumo, galera, que nota que eu daria, né, para esse primeiro volume, esse início aí do Peter David escrevendo, né, o personagem? Eu dou uma nota entre 8 e 8,5, mais próximo aí do 8,5, beleza? Então esse aqui é o início e você não tenha dúvida nenhuma, né, que as histórias vão melhorar e bastante em qualidade. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês, que vocês tenham curtido. Deixa aí também, né, obviamente, os seus comentários, se inscreva no canal. Um abraço para todos e fui!